Olá pessoal, eu sou a Luísa Elias e você está no canal Diálogos com a Terapia Floral. Nós estamos no interior de São Paulo, em Araras, na fazenda Santa Maria, e aqui ao lado desses eucaliptos já enormes, de décadas, lindos e com esse vento gostoso, num dia de sol muito lindo. E nós vamos começar a nossa caminhada de hoje falando sobre um tema que eu escolhi para vocês, justamente por esse frescor que está no ar, esse aroma gostoso dos eucaliptos, essa sombra gostosa. Nós vamos falar hoje sobre uma dualidade que nos afeta muito e que é muito comum. Todo mundo, eu acho que já passou por esse estado, que é o estado de peso, sensação de peso e sensação de leveza. Quem nunca sentiu isso, né? E é claro que a sensação de leveza, ela geralmente é mais agradável do que a sensação de peso. Então, por que eu escolhi esse tema? Eu vou mostrar para vocês um pouquinho desse lugar. Vocês podem observar esses troncos enormes desses eucaliptos já de décadas, muito copados, altos. E a sensação de leveza de estar aqui nesse lugar, respirando esse ar puro e com esse aroma maravilhoso dos eucaliptos, desfrutando dessa sombra. Hoje está um dia de sol, está bem quente. Então, essa sensação de leveza, quando eu cheguei aqui, esse bem-estar, me veio a intuição de conversar com vocês sobre esse tema hoje. E interessante que quando a gente observa esses troncos, essa árvore toda, ela é muito grande, ela é forte e com certeza muito pesada. Então, ela em si tem materialmente o peso, mas ela nos traz a sensação de leveza. Aqui na frente nós temos uma árvore que foi colocada nesse local em forma de mesa. Essa árvore, ela foi atingida por um raio e ela morreu. Então ela foi retirada do seu local, que foi aqui próximo, e foi colocada nesse local aqui para que a gente tivesse esse espaço de meditação, um espaço de encontro também, de confraternização ao ar livre, nesse ambiente tão gostoso, e também como uma forma de eternizar, entre aspas, essa árvore, uma forma de gratidão e de mantê-la ainda no nosso meio, no nosso convívio. E aí vocês podem sentir o quanto esse peso que muitas vezes a gente carrega dentro da gente, ele pode ser doloroso. E por outro lado, o estado oposto, que é o estado de leveza, é um estado que nos traz uma sensação tão boa, às vezes até de flutuar, de voar, né? Quando a gente pensa em leveza, muitas vezes a gente associa as aves que estão voando, que estão livres. Então, a liberdade
também é um tema que está muito associado à leveza. E por outro lado, o peso, muitas vezes ele está associado ao aprisionamento, a sensação de peso com alguma coisa. Um outro exemplo que me vem, além desses eucaliptos, que tem nos trazem essa dualidade de sensação, são os golfinhos. Quando nós olhamos os golfinhos, eles são fisicamente bem fortes e pesados, mas quando a gente observa a graciosidade deles quando eles saltam no ar, que parecem voar, quando eles nos olham com aqueles olhinhos, com aquela carinha de alegria, de felicidade, como se estivessem sorrindo para a gente tem a sensação de leveza, principalmente quando eles estão fazendo aqueles giros no ar, né? A espécie de golfinho rotador que faz isso. Então, a gente observa aí que muitas vezes o estado de leveza ele não está necessariamente relacionado com a ausência de um grande peso, né? Às vezes sim, quando a gente olha uma borboleta, a borboleta ela tem um peso mínimo e ela realmente nos transmite essa sensação de leveza quando ela está voando, dançando no ar. Mas nesse exemplo do golfinho, por exemplo, a gente tem a sensação de leveza independente do peso. E quando a gente traduz isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia, a gente também pode ter situações na nossa vida que são difíceis, nos trazem dor e que são sensações que a gente caracteriza como sensações pesadas. Elas nos deixam um peso no coração, na região do chakra cardíaco e nos causam dor. E esse peso, essa sensação de peso, ela é tão real que muitas vezes ela gera dor física mesmo. E quando ela é crônica, né, às vezes a gente tem mágoas, tem ressentimentos que a gente não esquece, que a gente fica ali remoendo e que ao longo do tempo podem até gerar alguns distúrbios. Arritmias, podem gerar até infartos, né? É claro que dificilmente a medicina tradicional, alopática, baseada em evidências, em estudos científicos, vai falar sobre isso e vai relacionar isso, ou até vai ter isso como um objeto de pesquisa. Mas nós que observamos, né, que aprendemos a ter os olhos de ver e após algumas décadas clinicando, né, observando, conversando com os nossos pacientes, tentando compreender, entender os comportamentos e como o ser humano desenvolve o seu processo de adoecer, seja ele agudo ou crônico, a gente tem dentro da nossa experiência razões para poder dizer isso que eu estou dizendo para vocês. E alguns livros também de tratamentos, né, que observam os nossos corpos extrafísicos e essa relação, eles também descrevem, né? Existem alguns livros como A Doença como um Caminho, né? E A Doença como um Símbolo. Então, tantos outros livros que vão falar sobre esse assunto, né? A nova medicina germânica, né? Que vai associar esses nossos distúrbios emocionais, né? Como a gente já falou tantas vezes, pensamentos, atitudes
que de uma certa forma vão se materializar em doenças ou processos de adoecimento que vão estar ali para nos mostrar que alguma coisa está errada, alguma coisa precisa ser revista, precisa ser mudada. E aí a gente tem que corrigir a rota. Fazendo essa correção de rota, quando a doença não se materializou ainda de forma muito concreta, muitas vezes é possível reverter, mas nem sempre. Às vezes a gente precisa de um tratamento intervencionista, como uma cirurgia, muitas vezes até como processos neoplásicos, tratamentos de quimioterapia, de radioterapia, e mesmo medicamentos alopáticos, que sempre podem ser associados com a homeopatia, com florais, aromaterapia e tantos outros tratamentos, reiki, psicoterapia. Mas são todos tratamentos abençoados que existem para nos ajudar, e seja ele qual for, mesmo uma intervenção cirúrgica existe e ela é abençoada e a gente tem que ter gratidão com relação a isso. Mas muitas vezes quando a gente descobre esse processo, quando a gente descobre a causa do nosso adoecimento, que muitas vezes tem a ver com essa sensação de peso no nosso dia a dia, como a gente encara as coisas, o fato de reconhecer isso já é o primeiro caminho para o início da cura, que pode ser ajudada de tantas formas como eu falei agora anteriormente. Então, gente, de novo, né? O nosso objetivo aqui é falar da terapia floral. Existem tantos florais que podem ser usados para aliviar essa sensação de peso, principalmente no chakra cardíaco. Muitas vezes essa sensação de peso ela vem na cabeça, materializada em dores de cabeça mesmo, né? Dores de cabeça que a pessoa descreve como uma sensação de peso mesmo, que pode ser uma sensação de peso na região frontal, na frente, atrás, dos lados, e pode ser pulsátil, pode ter intensidades desde pequena, leve até uma grande intensidade, e que muitas vezes paralisa a pessoa, faz com que a pessoa tenha necessidade de ficar em casa, quietinha, isola porque o barulho agrava, a luz também agrava. Então a pessoa tem desejo de ficar quietinha, de ficar ali no escuro, de não se mexer. E aí isso muitas vezes faz com que a pessoa perca muitas coisas no dia a dia. Perca um convívio familiar, perca oportunidades de trabalho, perca dias de trabalho, porque ela está ali naquela sensação de dor, de peso, e que também acaba sendo um convite, porque naquele estado ali de solitude, essa pessoa pode ser levada a uma reflexão. É muito difícil a gente refletir quando a gente está com dor, quando a gente está sofrendo, mas de uma certa forma é um convite. E aí essa sensação, né, de que forma que a gente pode entender que essa sensação de peso que a gente leva para todos os fatos, para todas as formas de encarar aquilo que acontece com a gente pode, identificando isso, mudar, transformar. Então, o reconhecimento, a identificação, com certeza é o primeiro passo, né? Quando a gente se olha no espelho
e tira todas as máscaras e consegue ver tudo aquilo que a gente tem dentro da gente que nos incomoda, que nos faz sofrer, ou que às vezes a gente não está tão confortável, que a gente não gosta tanto. E a gente verdadeiramente, genuinamente, a gente se coloca numa postura de querer mudar, de dizer, chega, não quero mais, não aguento mais ser assim. Isso já é o primeiro passo, que aí a gente procura ajuda e dentro desse caminho de ajuda, das essências florais, de campos de consciência, existem muitos florais que vão trabalhar essa sensação de peso e de uma certa forma desabrochando, deixando brotar internamente a virtude que a gente já tem, que é inerente do nosso ser, que é a sensação de leveza, de liberdade, de felicidade. E a gente já falou sobre a gratidão. Então, como é que a gente vai ter leveza diante de um fato triste, diante de alguma coisa que está nos machucando? Eu vejo a gratidão como uma saída. É claro que existem outras e cada um vai desenvolver o seu método. Mas o que eu gostaria de passar aqui para vocês é um método que eu uso e que funciona muito para mim, que é a gratidão. Olhar aquela situação com gratidão, entendendo que nada é por acaso e que se aquilo está acontecendo comigo ou ao meu redor, é porque existe um aprendizado que eu preciso e também que aquelas pessoas que estão ao meu redor precisam e nós em conjunto precisamos vivenciar, e isso também se relaciona ao ecossistema, isso se relaciona à natureza, isso se relaciona a tudo que está envolvido. Então, a minha maneira de enxergar e de deixar algo pesado, triste, mais leve, é a gratidão. Entendendo que eu preciso refletir sobre tudo aquilo. E obviamente que além de refletir, encontrar uma saída para não continuar ali. E a saída é o caminho da cura. Nossa, em particular, individualmente, mas também dentro de uma coletividade, dentro de um grupo, dentro de uma família. E aí o processo fica mais leve. E quando a gente divide isso, a gente compartilha, a gente aprende a trabalhar em grupo, a gente aprende a compartilhar e confiar no outro como uma fonte de ajuda, de apoio, isso também deixa o nosso sofrimento mais leve. Então, o fato, muitas vezes, não pode ser mudado, ele já aconteceu, ele está ali. Ele pode ser visto de uma outra forma. Isso a gente pode fazer, sempre, com tudo. E a gratidão é o caminho que eu vejo mais fácil para a gente conseguir transmutar essas sensações de peso para uma sensação de leveza. Mesmo que não completa, mas uma sensação de menos peso, que já é um grande avanço. Então, as essências florais, as essências de campos de consciência, elas podem sim nos ajudar muito com relação a isso. E uma psicoterapia também, como a gente sempre fala, e a ajuda de um terapeuta floral nessa hora também é muito importante. Uma ajuda empática, uma ajuda amorosa.
quando a gente caminha para uma sensação de leveza, quando a gente busca isso ativamente, porque o cultivo das virtudes não é um cultivo fácil, não é um cultivo que a gente consegue um êxito da noite para o dia. É muito difícil, é muito difícil. Mas quando a gente se coloca no caminho do propósito, a gente começa a perceber que as mudanças vão acontecendo. Então, se vocês conseguirem experienciar essa mudança de um estado que vocês sentem que está pesado, usando essa dica da gratidão e do aprendizado, e de saber que tudo que está ali tem um propósito, vai ficar menos difícil. Então, a dica de hoje é essa. Então, que vocês possam refletir sobre isso, que vocês possam experienciar essa mudança de pensamento e de atitude diante das coisas que parecem pesadas demais. E aí fica aqui o convite para que vocês observem o que é que isso vai trazer de mudança dentro de vocês, internamente, emocionalmente, na qualidade de vida e também no físico. Observem se isso vai trazer alguma alteração nas sensações que estão materializadas no físico. E sempre lembrando, associar a terapia floral com outras terapias é possível, é recomendável. O que não é recomendável? Substituir um tratamento médico por um tratamento com florais ou um tratamento com qualquer outra forma complementar de terapia. Isso é um erro, então esse canal também se destina a isso. A gente sempre fala sobre usar os florais como complemento e os resultados são maravilhosos. Mas quando a medicina alopática precisa e deve atuar, ela deve ser também abençoada e nós devemos ter muita gratidão com relação a isso. Gratidão a todos os pesquisadores, cientistas que estão ali desenvolvendo tratamentos, medicamentos, equipamentos, a todos os médicos que dedicam a sua vida ao estudo, à pesquisa, à realização de um trabalho digno e amoroso. Então, muitas vezes, algumas coisas podem sim ser abrandadas somente com o uso da terapia floral, ou da homeopatia, ou de outras terapias complementares. Mas muitas vezes, quando existe uma materialização desse processo de adoecimento, a medicina alopática ela deve ser utilizada e jamais substituída. Então, isso serve para tudo, não só para os seres humanos, mas também para os animais. E nesse entendimento, nesse processo conectado, nesse processo em comunhão, a gente vai conseguir melhorar a nossa qualidade de vida, a gente vai conseguir melhorar a nossa saúde como um todo. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa reflexão de hoje e eu deixo aqui um grande beijo florido e leve no coração de vocês e até a próxima.